Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, com temor, grande temor e tremor, porque não somos nada, indignos, pecadores, não merecemos nada, mas com o coração ansioso, cheio de fé, esperança, aguardando que o Senhor, por sua misericórdia, queira nos abençoar e falar ao nosso coração. Nós vamos abrir no livro do profeta Isaías, no capítulo 45. Nós estamos na exposição sequenciada que estamos fazendo, ainda neste capítulo 45. E nós vamos ler os versos de 8 a 10. Isaías 45, 8 a 10. Ouçamos com atenção. Gloriosa, bendita, autoritativa palavra do Deus Todo-Poderoso. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abre-se a terra e produz a salvação, e juntamente com ela brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou, a tua obra não tem alça. Ai daquele que diz ao pai: por que geras? E a mulher: por que dás a luz? Que Deus, por sua graça, queira nos abençoar e aplicar sua bendita palavra ao nosso coração. Nós vamos orar e rogar e clamar isso a Deus. Vemos nossa fronte. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus triuno, verdadeiro, único e verdadeiro Deus. A Ti seja dada toda a honra, toda a glória, Senhor, porque a Ti pertence a salvação. E nós, como indignos, miseráveis pecadores, não temos nada em nós mesmos, nem qualquer poder de produzir salvação. E carecemos e necessitamos da Tua graça, das Tuas misericórdias. Queremos, ó Deus, desta manhã, dia do Senhor, que por Tua bondade podemos nos dirigir até a Tua casa e estarmos reunidos aqui como igreja para prestar o culto que é devido ao Senhor. E agora, no momento específico da pregação da Tua santa, gloriosa e bendita palavra, esse meio de graça tão precioso que o Senhor concedeu para a edificação da Tua igreja, para a salvação de pecadores, que é a pregação. Nós rogamos aqui, Senhor, humildemente, que Tu queiras nos abençoar, falar ao nosso coração, manifestar a Tua glória e o Teu poder. Ó Senhor, faze isto. Rogamos que o Teu Espírito Santo possa nos tomar como instrumentos vivos nas Tuas mãos, fracos, vasos fracos, totalmente, inteiramente dependentes do Senhor. Ah, que Tu nos uses, Senhor, apesar das nossas fraquezas, pecados,
peço, Senhor, também que Tu operes no coração de cada um. Porque se o Senhor não operar, então a palavra de nada nos adiantará. Não, Senhor, tenha misericórdia de nós. Visita-nos com Teu poder, Senhor, aqui, nesse momento de pregação. Exalta e glorifica o Teu santíssimo nome, Senhor. Tem piedade. Não a nós, mas ao Teu nome da glória, por amor de Ti, da Tua fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, amado, é que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós temos pregado aqui a respeito deste momento e desta situação do povo de Judá, da iminência de ser levado cativo, uma situação espiritual precária. Estavam deixando os caminhos do Senhor, se entregando à idolatria, desprezando mesmo o serviço do Senhor que acontecia no templo. Para chegar ao ponto do Senhor determinar levar o seu povo, permitir ou ordenar mesmo que Nabucodonosor viesse, invadisse a cidade, matasse velhos, crianças, mulheres amamentando, enchesse a cidade de sangue, destruísse os muros, o templo santo do Senhor, e levasse cativo uma multidão, arrasasse a cidade. Permitir e ordenar que o seu povo ficasse escravo, servindo a uma nação idólatra, como a nação da Babilônia, durante 70 anos. Você pode imaginar a situação de miséria espiritual em que se encontrava o povo a ponto de provocar a ira do Senhor desta maneira. Então a situação espiritual do povo era tão drástica e desesperadora que parecia absolutamente impossível injusta e incrível que Deus viesse a fazer alguma coisa pelo povo. Porque o profeta está tentando consolar aquele remanescente fiel, dizendo: Deus vai trazer de volta, Deus vai reconstruir o templo, Deus vai mandar um rei que é chamado Ciro para ordenar isso. Isso é figura do Messias. Na verdade, isso mostra e aponta para uma salvação muito maior, muito mais gloriosa, que Deus vai fazer com o seu povo. Ele tem os seus. Mas era difícil para o povo, olhando para os lados e vendo esta situação tão terrível, crer que de fato fosse possível uma salvação. Quantas vezes nós mesmos não nos sentimos assim? Olhamos para um lado, olhamos para o outro, e só vemos miséria, degradação, incredulidade, carnalidade, podridão,
miséria, dentro de nós mesmos. Quantas vezes nos sentimos surpreendidos com nós mesmos, com nossa fraqueza, e ficamos assim, desanimados, pensando, como pode haver salvação? E é nessa hora que o Senhor, então, traz aqui uma palavra séria sobre a ação independente, monergística, quer dizer, só dele mesmo, soberana, poderosa, prometendo realizar essa salvação. Nós poderíamos ter o tema aqui para esses 3 breves versos. Quando tudo diz não e Deus diz sim. Quando tudo diz não e Deus diz sim. Nós vamos ver. Primeiro, não tem de onde vir salvação, então vem de cima. Segundo, a terra está toda depravada, ele faz chover justiça. Terceiro, faz isto soberanamente, cale-se toda a terra. Vamos começar. Não tem de onde vir salvação, vem de cima. Veja, o texto diz: destilai, ó céus. É uma ordem. Destilai, ó céus. A palavra aqui no hebraico, ela é causativa. Então, não tem como pensar nos céus de si mesmo destilando. Mas os céus destila como causa de outra coisa, ou de alguém. Deus é quem faz destilar. O verbo é causativo, na verdade. Meus irmãos, a primeira coisa então que vemos é que a iniciativa, a ação, não vem de baixo para cima, mas de cima para baixo. É uma ação independente, como eu disse, monergística dos céus, de Deus, ordenando esta salvação, ordenando aos céus que chovam justiça e a terra que brote salvação e justiça. Salmo 121 diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Meus irmãos, não tem como termos esperança se não olharmos para Deus e esperarmos dele. Em todos os aspectos, mas principalmente com relação à salvação. Para você mesmo, para os seus queridos, para a sua família, para o nosso país. Só Deus. Ele é o nosso socorro. Se não vier dele, não vem de mais ninguém. Se não vier de cima, não vem de nenhum outro lado. E é precioso nós pensarmos na pessoa de Cristo, Jesus, o dom da salvação, porque a salvação está nele. Ele veio de cima. Ele veio
como um dom de Deus, dos céus. Se nós abrirmos em João, no capítulo de número 8, versículo 23, se você quiser seguir, nós lemos assim. E prosseguiu, Jesus falando: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Veja, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Então, veio de cima. Deus mandou. Os céus se fenderam. E ele desceu. E se fez carne. E habitou entre nós. Ele veio lá de cima. O texto de Oséias, profeta menor, Oséias, no capítulo de número 6, um verso também conhecido, Oséias 6, versículo 3, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Então, Deus ordena destilar aos céus dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. E esse texto aqui de Oséias nos reporta a Cristo. Ele é que, de fato, descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Então veio de cima, Cristo veio como chuva. A salvação pertence ao Senhor, vem de Deus, é ordenada por Ele. Então é como se o Senhor dissesse para o seu povo: não adianta olhar para os lados, de fato, vocês não verão e nem terão qualquer esperança de nenhum lugar. A salvação vem de cima, sou eu que farei destilar, chover esta salvação gloriosa, enviarei meu Filho. Cristo veio de cima, da parte do Senhor, dádiva dos céus, poderosa e gloriosa, para realizar esta salvação bendita. Ainda no João capítulo 6, nos versos 38, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. No verso 42 diz: e dizia: não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos pai e mãe? Como, pois, agora diz: desci do céu? Então, o Senhor Jesus nunca ocultou, antes proclamou esta prerrogativa de onde ele veio. Eu desci dos céus e o Pai me enviou. Não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Para isso eu desci. Gloriosa salvação que desceu dos céus. Meus irmãos, esta é uma verdade que nós temos proclamado e deixado bem claro aqui. Isso é o Evangelho da Graça, que nos ensina que a salvação vem espontaneamente da vontade soberana de Deus, e não de nós. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Não anulamos a responsabilidade humana, mas é preciso compreender que é Deus quem concede, quem opera, na verdade, esta salvação de forma gloriosa e poderosa. Não é fácil compreender quando Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele faz um convite, vinde, mas é o mesmo Senhor Jesus que diz: ninguém pode vir a mim, se do Pai isso não lhe for concedido. Como compreender isso? Não é? É ele quem pregou, dizendo: arrependei-vos e crede no Evangelho. Mas a própria palavra de Deus nos ensina que o arrependimento é dom de Deus, que a fé é dom de Deus. Portanto, é Deus, por sua graça soberana, quem administra, quem opera a resposta humana, que não é anulada. No entanto, quando você responde ao convite da graça, você deve saber que isto já é uma operação da própria graça no seu coração. Porque é de cima que vem a salvação, e nunca de baixo, e nunca de você. É Deus quem opera isto soberanamente. Então, quando tudo diz não, Deus diz sim. E eu quero que você se anime com esta verdade. Com relação, por exemplo, a você mesmo e aos seus. É muito fácil nós nos desanimarmos com relação à salvação dos nossos queridos quando nós vemos cada vez mais eles se distanciando de Deus. Cada vez mais eles avessos, refratários, fechados em si mesmos nos seus pecados, arredios, não querem saber de Deus. Então, nossa reação é pensar: bom, não tem jeito mesmo, ele não deve ser eleito. É sempre assim que nós pensamos. E aí ficamos desanimados, afrouxamos nosso fervor na oração por eles, ou a insistência diante de Deus. Meus irmãos, estamos errados. E é aí que devemos orar mais, buscar mais a Deus, porque estamos ainda mais convencidos de que, se depender deles, jamais serão salvos, ou de nós, jamais. E que há uma ação gloriosa, graciosa e poderosa da parte de Deus. Destilai, ó céus. É uma ordem do Deus que criou os céus e a terra. O mesmo poder que disse: haja luz, e houve luz, e o cosmos se formou, milhares e milhares de planetas. O macrocosmo veio à existência do nada por esta palavra: haja luz. Meus irmãos, é Deus quem diz. É por sua palavra poderosa que os céus destilam salvação, justiça, conversão. É Deus quem opera soberanamente. E eu quero ainda pensar o seguinte: há muito mais poder de Deus para operar a salvação do que para criar o universo. Pense, não foi fácil? Haja luz. Quer dizer, a gente fica imaginando, né? Tudo se fez com o poder da sua palavra. Mas para salvar pecadores, foi necessário que Deus, segunda pessoa da Trindade,
deixasse sua glória, seu domicílio, e se fizesse carne. E habitasse entre nós, um bebê. 9 meses formado no ventre, porque Deus proveu para ele o corpo, através de uma obra gloriosa do Espírito Santo, a Virgem concebeu. E ele foi formado diligentemente, um corpo para ele, da parte do Pai. 9 meses se cumpriram. E ele veio à luz com dores, como qualquer homem, da parte da Virgem. E se fez carne, e habitou entre nós, homem de dores, sabe o que é padecer, e que viveu e se submeteu à lei, às fraquezas naturais. O Senhor da glória se humilhou desta forma, diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Que condescendência extraordinária! Mais do que dizer, haja luz e o universo ser criado, é glorioso Deus que criou o universo se fazer carne e se humilhar dessa forma, condescender por amor àqueles que Deus determinou salvar. Uma das coisas que me impressiona na humilhação de Cristo é a condescendência, é Deus se prestar a ser tentado por Satanás. Uma criatura de Deus. Um anjo infeliz que se levantou contra Deus. Que era para ser dizimado. E com ele os milhares de outros anjos que se rebelaram nos céus. Mas nos planos soberanos de Deus, nos seus propósitos eternos, enigmáticos, misteriosos, que nós não compreendemos, ele e esses milhares de anjos caídos, demônios, permanecem, estão aí. E Deus, traído por ele, se presta agora, por amor de nós, a ser tentado, a esta ousadia da parte do diabo diante do Deus da criação que o criou. Ter a ousadia de simplesmente dizer, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ora, sim, olha, não tem palavras. É o absurdo dos absurdos. E o Senhor ouvir isso. E para nosso ensino de como devemos encarar Satanás, como enfrentá-lo, se presta a ouvir isso e a responder como nós deveríamos responder. Só a Deus adorarás, só a Ele prestarás culto. Você pensa? Que é que, na verdade, eu diria, se não fosse esta condescendência de Deus, o que o Filho do Deus bendito, Senhor de tudo e de todos, inclusive de Satanás, faria com ele naquele momento? Numa palavra, o dizimaria imediatamente pelo seu poder. Mas ele se submete, ele se humilha, ele é obediente, ele quer nos ensinar, ele tem um propósito maior,
que é operar a salvação que Deus determinou e ordenou e decretou a salvação de todos os seus eleitos, fazer com que os céus destilem justiça, chova justiça e faça a terra brotar salvação e justiça. Sua igreja, seu povo, salvo pela graça, no poder de Deus. Então, nós devemos crer, porque quando tudo diz não, mas Deus diz sim, não há como isto não aconteça. E devemos então crer e nos animar. Não tem de onde vir salvação? Vem de cima. Deus ordena. Ordenou seu Filho e ordena esta salvação de forma gloriosa, operando poderosamente em cada coração. No dia marcado, no momento, no dia, como a Estênio Márcios, na sua música, no calendário antigo, Deus marcou um dia e escreveu o seu nome. Nesse dia, as muralhas se quebrarão, as pedras vão rolar, caindo, e aquela rainha altiva, que é a sua vontade, se dobrará comovida diante do seu real Senhor, Cristo. Nada poderá impedir que isso aconteça. Porque é decreto do Senhor, é ordem. E Cristo fez o que era muito mais difícil fazer. Se encarnar, se humilhar, obedecer e ser obediente até a morte de cruz. E ser ressuscitado ao terceiro dia para a nossa justificação, segundo as Escrituras. Precisamos crer e orar e esperar e não desanimar. A salvação não vem do coração do seu querido, não vem do seu coração. A salvação vem de cima, é Deus quem ordena e fará ao seu tempo. Não tem de onde vir salvação, vem de cima. A segunda coisa, quando tudo diz não, Deus diz sim. A terra está toda depravada, Ele faz brotar justiça. Veja, o texto diz assim: destilai os céus dessas alturas, é o verso 8 do nosso texto, e as nuvens chovam justiça. Agora veja, abre-se a terra, ou abra-se a terra, porque é um imperativo aqui, é o verbo causal, abra-se a terra, produz a salvação, e juntamente com ela, brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Meus irmãos, a terra está toda depravada. Ele faz com que ela brote salvação e justiça. Deus faz isso. O que nós vemos nesse ponto é uma transformação extraordinária, maravilhosa, no plano, no programa de Deus, de fazer de uma coisa absolutamente imprestável, depravada, inútil, que pela ordem e pelo comando
de Deus, brote salvação e justiça. É como se Deus tomasse um material absolutamente imprestável e, por um milagre, fizesse daquele material algo absolutamente útil para o seu louvor, para a sua glória. Meus irmãos, a salvação não pode estar dissociada da justiça. Não existe qualquer possibilidade de alguém dizer sou salvo, mas não vivo com justiça. Vivo no pecado, sou dominado por ele, vivo para mim mesmo, para esse mundo, mas estou salvo, eu creio em Cristo, e então no final tudo vai dar certo, eu vou ser salvo. Embora a minha vida é uma vida carnal, inútil, infrutífera para Deus. Meus irmãos, isso é um absurdo. Mas eu quero dizer para você que isso não é novo. Isso é velho. Os fariseus admitiam a salvação deles tranquila, por causa da sua hiperreligiosidade. No entanto, eram infrutíferos, inúteis. A vida deles era dominada por prática de pecados. Eles engenhosamente formulavam métodos de anular o malefício do pecado. Então, por exemplo, eles obedeciam à lei apenas exteriormente e não interiormente. E assim procuravam burlar e viviam de um modo pecaminoso, mas externamente e diante dos outros se apresentavam irrepreensíveis e santos, quando na verdade não eram. Isso é uma desgraça. Esse tipo de mentalidade, de religiosidade, está absolutamente fora dentro do plano e do programa de Deus, e do que significa de fato salvação. Se nós abrirmos em Mateus, no capítulo 3, nós vamos ver como o Senhor usa pelo Espírito poderosamente, de forma incisiva, João Batista contra essa raça que eram os fariseus. Veja, capítulo 3, verso 7 começa assim. Mateus 3, 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, raça de víboras, raça de víboras! Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E veja,
Ele está falando aqui de juízo. É isso que é fogo. E continua: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E não é diferente do fogo que ele acabou de falar, não. O batismo do Senhor tanto é do Espírito Santo, que significa a nossa inclusão no corpo, conforme 1 Coríntios 12, 13. Mas é também juízo. E veja como é: a sua pá ele a tem na mão, limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nós não podemos pegar o texto fora do contexto. Os irmãos pentecostais interpretam esse fogo como sendo aquele fervor que o Espírito Santo dá. Mas o contexto não é fervor, não. É juízo. Então, veja que a palavra de Deus está mostrando claramente o erro destes fariseus de pensar que poderiam ter salvação sem justiça, sem frutos de justiça. Não existe. Quando Deus opera a salvação, Ele opera junto com justiça. Vida transformada, vida frutífera, útil. Viver para Deus, dar frutos para Deus, servir a Deus. Abra-se a terra e produza a salvação. Juntamente com ela brote, com a salvação, brote a justiça. Eu, Senhor, a criei. Juntamente. Meus irmãos, é a mesma coisa que dizemos: justificação sem santificação não existe. Elas são juntas, são irmãs siamesas. Siamesas, estão juntas, inseparavelmente juntas. Alguém perdoado, salvo, justificado, será santificado, vai desejar mesmo obedecer a Deus, vai odiar o pecado e desejar produzir frutos de justiça, porque estão juntas. Meus irmãos, é isso que Deus ordena. Deus ordena exatamente isso. É a ordem dele. Abra-se a terra e produza salvação juntamente com justiça. Eu, o Senhor, as criei. Então, meus irmãos, o que compete a nós? A Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Se Cristo de fato habita em vós, se não é que já estáis reprovados. O que nós percebemos, meus irmãos, há muita, ou facilmente nós nos deixamos enganar. E esse é um assunto que não é permitido se enganar. Você pode se enganar com muitas coisas. Você pode pensar num curso que você vai fazer na universidade.
como minha filha, Priscila. Influenciada com as amigas, eu quero fazer direito. Tá bom. Ela foi fazer direito. Passou no vestibular, foi fazer direito. 1 ano e não sei quanto tempo lá já, coisas. Eu não quero mais direito. Não é isso não. Tá bom, vamos trancar e você vai tentar. Ela disse, eu quero a federal, eu quero fazer veterinária. Agora eu sei que eu quero veterinária. E foi, e passou e fez veterinária. Passou na federal, fez veterinária. Para nós foi um alívio, porque estava pagando o tal do direito. Mas o que eu quero dizer com isso? Você pode errar num curso que você está fazendo. Perdeu 1 ano e meio, sei lá, puxa, da sua vida. Mas você recupera, você foi, você fez, passou, agora você está no curso que você quis, nem se lembra mais daquele tempo que você fez, aparentemente sem proveito nenhum. Mas espiritualmente você não pode, não tem direito, não pode errar. Não há como recuperar isso. A vida está passando. Daqui a pouco você vai se apresentar diante de Deus. Ou você será aprovado, salvo, passar pelos portais eternos, receber o bem-vindo do Senhor, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Ou você se decepcionará terrivelmente com a palavra ide, maldito, para o fogo eterno. Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. É agora que você deve examinar-se a si mesmo. E como é que você se examina a si mesmo? É vendo se tem pecado ou se não tem na sua vida? Não, porque todo mundo tem pecado. Todos temos pecado. Todos somos pecadores. Mas a palavra de Deus deixa claro: aqueles que são verdadeiramente salvos não vivem na prática do pecado, não são dominados pelo pecado. Veja 1 João capítulo 3, versículo 9. Primeiro verso 3. Assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Aí o verso 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Eu me lembro na minha mocidade, quando esse verso fez um estrago e destruiu todo o meu edifício espiritual mentiroso, que eu mesmo havia forjado. Uma vida cristã farisaica. E eu não era um jovem devasso. Nascido, criado na igreja. Mas eu tinha um prostíbulo no meu coração. Carregava. E foi então que o Senhor me espremeu na parede com esse verso e outros
eu vi claramente, fui convencido de que, apesar de ter nascido na igreja, filho da aliança, de ter aprendido a respeito das coisas de Deus, e já estava no seminário, já pregando para muitas pessoas, líder espiritual de uma multidão de jovens, eu vivi uma mentira. Eu não havia ainda verdadeiramente nascido de novo. E eu tive que abandonar essa fantasia mentirosa aí, e enfrentar a realidade com choro e lágrima. Uma semana de angústia, de arraso, sem condição de pensar em nada, de fazer nada. Só chorar e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu me lembrava daquele verso de Salmos 69, verso 6, que dizia assim: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. E eu dizia: Senhor, se for para a vergonha do Evangelho, de nome de Cristo, leva-me, mata-me agora. Eu prefiro o inferno do que envergonhar o Senhor. Ou então muda-me, Senhor, transforma a minha vida. Eu fui assim, insistindo com Deus, com grande angústia de alma, verdadeiro arrependimento, que Deus graciosamente operou na minha vida. Porque Ele ordenou isso. Porque Ele disse: eu crio, eu ordenei, abra-se a terra e produza salvação. Então, busque a Deus, ore, coloque-se diante do Senhor, sob o crivo dos seus olhos de fogo, que penetra os escaninhos do coração. Coloque-se diante dele, não deixe passar mais. Ore seriamente sobre a sua vida, que está indo, rolando, passando, dia após dia, cada vez mais velho, inútil, infrutífero, e vivendo para si mesmo, e descompromissado com Deus, e com Cristo e com a igreja. Faça o exame. Como está a sua vida? Existe salvação com justiça? Ou não? Não deixe passar mais. Trate seriamente desta questão com Deus em oração. E não espere de você mesmo. Jamais. A única coisa a esperar de você é desapontamento, frustração, reconhecer sua miséria, seu fracasso, sua inutilidade, a sua vida inútil em si mesmada, infrutífera, estéril. E coloque-se diante de Deus, dizendo: Senhor, o Senhor ordenou salvação, que os céus destilassem, que a terra brotasse, salvação e justiça. O Senhor criou isso. Cristo não morreu em vão. Tudo que Ele fez, sua humilhação, sua dor, como Deus, para trazer salvação. Senhor, eu não me conformo com a minha vida inútil. Salva-me, opera, Senhor, essa transformação, e faz de mim uma bênção. Eu digo uma coisa: se você é um eleito de Deus, é isso que você fará. Não importa o tempo que leve, que Deus tem marcado no seu calendário, operar esta primavera gloriosa que brote em fruto e em flor. Fruto em flor. Uma
vida gloriosa para Deus. Porque a terra está toda deprovada, Ele fará que ela brote salvação e justiça, por sua ordem, pelo seu poder, pelo que Cristo fez. E por último, quando tudo diz não, Deus diz sim, porque Ele faz isto soberanamente, como Ele quer. E ninguém tem que reclamar nada. Meus irmãos, nós não podemos aceitar um evangelho centrado no homem, numa salvação produzida por obras, esforço humano, escolha humana, porque isso não existe. Isso é mentira, isso é outro evangelho. O evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vem da soberana vontade de Deus, de operar como Ele quer, quando Ele quer, em quem Ele quer. Porque Ele faz o que quer das suas criaturas, diz a nossa confissão. E é o que a Bíblia ensina. Veja os versos 9 e 10. Ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou dirá ele: a tua obra não tem alça. Imagine o caco dizendo: cadê a alça do vaso, da caneca? E ai daquele que diz ao pai: porque geras, e a mulher: porque dás à luz. Meus irmãos, o profeta aqui, falando desta soberania da salvação, e que é Deus quem ordena, e que não depende do homem, da terra que está deprovada, mas somente de Deus operar no meio do seu povo o que quer, como quer, já prevê a oposição levantada pelo orgulho humano, pela soberba humana. Ah, é injusto. É isso que a soberba humana faz. Esta geração soberba tem a coragem de se levantar para dizer que é injustiça da parte de Deus Ele salvar soberanamente a quem quer. Isto é soberba, próprio mesmo da depravação do coração humano. Meus irmãos, o que a Bíblia ensina é que Deus salva quem quer. São os eleitos, aqueles que Ele amou antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo. Ele amou um povo, grandes e pequenos, milhares, de todas as raças, tribos e nações, e relacionou estes nomes num livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. Esses nomes foram registrados antes da fundação do mundo, ou desde a fundação do mundo, como diz Apocalipse. Deus quis isto. E há muitos textos da palavra do Senhor para mostrar esse alvitre da parte de Deus, de fazer assim como Criador. E nós, pecadores, devemos nos guardar na nossa insignificância, porque já é muito Deus não ter destruído
imediatamente o homem. Pelo contrário, ele quis salvar um povo. Podia não querer, era direito não querer. E dar juízo a toda a raça humana imediatamente. Isso ele poderia ter feito para não suportar e não ter que tolerar a insolência e os pecados provocativos da raça humana. Ele já podia ter consumido o primeiro casal. Adão suspeitava que isso poderia acontecer. Por isso, ele se escondeu, juntamente, tremendo atrás do arbusto. E a palavra que veio foi a mais graciosa. Adão, onde estás? Isso já foi graça. Foi graça. Porque Adão já estava esperando a qualquer momento Deus não pronunciar a palavra sequer, mas exercer aquilo que ele havia dito: se comeres, certamente morrerás. Imediatamente. Mas ele ouviu: Adão, onde estás? E ele sai tremendo e se apresenta diante de Deus. E Deus fala dos castigos terríveis, óbvios, do pecado, porque Deus não mente, ele disse que seria assim. E as tragédias foram ordenadas por causa do pecado, mas ele deixou uma promessa: da semente da mulher nascerá aquele que há de esmagar a cabeça da serpente. Muitas pessoas pensam: Adão foi salvo? Sim, senhor, Adão foi salvo. Vamos encontrar Adão nos céus. Agora, é claro que Deus vai arranjar um jeito de ninguém fazer a pergunta que todo mundo quer fazer: por que você fez aquilo, Adão? Isso não vai acontecer. Deus não vai permitir, que ele não vai aguentar nos céus isso. Mas ele estará nos céus. Há muitas pistas na palavra de Deus claras de que Adão foi salvo. Por exemplo, Adão, quando ouviu esta mensagem, ele, como rei da criação, tinha absoluta autoridade sobre toda a criação e sobre Eva, que foi criada da matéria-prima, ele mesmo. Ele então tinha dado o nome a ela. Ele havia dado o nome a ela de varoa, assim como deu o nome a todo leão, macaco, tal. Ele disse para ela: varoa, porque do varão só foi tirado. Daí vem essa miséria toda do pecado. Adão, achando-se um desgraçado e merecedor da ruína e do juízo de Deus, quando ouve esta promessa da semente da mulher, nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente enganadora, o Salvador. Esse é o proto-evangelho, essa é a promessa de Cristo. Adão, que havia chamado sua filha Ishá, que no hebraico Ish é homem, Ishá é varoa. Ele havia dado o nome de Ishá para ela, ou varoa. Naquele momento em que ele ouve esta promessa, diz a palavra de Deus, que ele muda o nome. Não, não, não. Você, minha querida, não vai chamar Ishá. Depois desta promessa, você vai se chamar Eva, mãe dos crentes. É isso que significa. As traduções desviventes, e o pessoal pensa que é mãe de toda a humanidade. Não, não, não. Eva significa mãe dos crentes, porque dela nascerá o descendente que vai esmagar,
e todos os descendentes que é a igreja. Porém, inimizade entre descendentes da serpente, os filhos do diabo, são os ímpios, contra os seus descendentes, os descendentes da mulher, Eva, os crentes. De modo que Adão reconheceu que a salvação que viria do ventre da sua amada esposa traria esperança para ele de salvação. A princípio ele estava muito chateado. A mulher que tu me deste, me fez comer. Então ele talvez tenha dito, eu pequei por causa dela, e eu vou morrer por causa dela, e ela acabou comigo. Aí Deus, olha, dela que vai sair o Salvador. É mesmo? É. A sua esperança vai sair do ventre dela. É Cristo. Oh, minha querida, você vai se chamar Eva. Mãe dos crentes. E foi Adão quem ensinou seus filhos que deveriam sacrificar, porque ele viu claramente que Deus acabou com aquela folha de figueira, matou um animal, sangue foi derramado, tirou a pele para cobrir as suas vergonhas. Sem sangue não se cobre vergonha. E ele então aprendeu e ensinou os seus filhos. E Abel, pela fé, significa conforme ele ouviu e aprendeu do seu pai, trouxe a oferta digna e aceitável das gorduras. Então Adão compreendeu que a sua salvação estava ligada ao sangue do cordeiro que viria. E ensinou-se aos seus filhos. E foi nisso que ele colocou sua esperança. Meus irmãos, Deus opera a sua salvação soberanamente. E eu quero terminar com o texto do apóstolo Paulo, que rebatendo possíveis objeções, lá em Romanos, no capítulo 9, sobre a soberania de Deus na salvação, usa um termo de fato forte, no capítulo 9. Eu vou começar do verso 14 e vou ler até o verso 20. Diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem misericórdia a ele de quem quer, e também endurece a quem quer, como endureceu o coração de Faraó, diz a Bíblia. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Veja a insolência e a soberba que Paulo presume do coração dos homens. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E aí ele vai mostrando que Deus ainda suportou, teve tolerância com muitos, e longanimidade com muitos vasos de ira preparados para a perdição. Meus irmãos, a Deus toda a glória.
na sua soberana vontade. Não sobra nada para o homem, senão o reconhecimento de sua miséria e do seu fracasso. A glória toda é de Deus na salvação, do começo ao fim. Ele é quem salva soberanamente. Ele é quem dá ordem aos céus para que destilem salvação. E dá ordem à terra depravada que brote salvação e justiça. Pela obra do seu Filho bendito, o Senhor Jesus Cristo, e pelo seu poder. Então, nós podemos ter esperança. Nós devemos ter esperança. Ainda que do nosso lado, e por todos os lados, não há nada que nos dê esperança. Nós podemos ter esperança quando olhamos para cima. Porque quando tudo diz não, Deus diz sim. E opera essa salvação pelo seu poder, conforme Ele quer e tem decretado. Isso tudo se fará conforme os decretos do Senhor. Nada ficará para trás. Ele será glorificado. E nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Mas salvou a todos quantos e por quem Ele morreu. Ele verá o resultado do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. A Deus toda a honra e toda a glória, e a seu Filho bendito, pela sua obra gloriosa de salvação, exaltação, glória e poder, hoje e para sempre. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar.